Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus sejam com todos vocês nessa noite. Sejam muito bem-vindos, é muito bom estarmos aqui mais uma vez, cultuando ao Senhor, recebendo aquilo que Ele tem para nós e também experimentando da sua graça. Muito bom receber cada um de vocês, cada família conosco, cada visitante também. Sinta-se muito bem-vindo, muito bem acolhido aqui em nosso meio. Irmãos, hoje eu gostaria de tratar com vocês a respeito de um tema, e pensando em algo que eu acredito que está faltando muito em nossos dias. Muita coisa está faltando, né? Mas entre elas eu elegi uma que eu acredito que também está faltando muito nos nossos dias, que é a palavra lucidez. E hoje eu gostaria de falar sobre isso, como que nós podemos crescer em lucidez. Lucidez é uma das coisas mais importantes e necessárias para uma espiritualidade saudável. Então é essencial para nós cristãos refletirmos sobre esse tema. E uma definição bem simples de lucidez, que a gente pode encontrar facilmente: lucidez tem a ver com uma mente saudável, tem a ver com precisão de raciocínio, lucidez tem a ver com uma lógica irretocável, com agudeza de ideias, clareza de julgamentos e decisões. Note aqui algumas frases descritivas do que significa lucidez: mente saudável, precisão de raciocínio, lógica irretocável, agudez de ideias, clareza de julgamentos e decisões. Quem aqui está precisando de lucidez? Será que nós não sentimos falta disso nos nossos dias hoje? E quais são as vantagens de ter uma mente lúcida? Meus irmãos, muitas vantagens. Uma mente que é saudável, não uma mente confusa. Ter habilidade de avaliar uma determinada situação com clareza, com lógica. A percepção de princípios que estão em jogo no processo de uma tomada de decisão. O exercício do discernimento mais acurado sobre os fatores e os próximos passos a tomar. Tomada de decisão mais correta, com inteligência, com conhecimento, com sabedoria. Tudo isso tem a ver com a questão da lucidez. E a palavra lucidez, ela vem de uma palavrinha chamada luz. Luz. Lucidez vem de luz. Luz. E Deus está interessado na lucidez dos seus filhos. A Bíblia fala o seguinte, meus irmãos, a respeito dos cristãos, sobre os cristãos, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 5 e 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 5 e 6 diz assim: Deus, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios, como filhos da luz. Nós somos filhos da luz. A Bíblia vai se referir a nós como cristãos, que tivemos um encontro com Cristo Jesus, como filhos da luz. Portanto, vigiemos, andemos sóbrios, uma mente lúcida. Como filhos da luz, nós devemos ter lucidez.
lucidez. E meus irmãos, Deus está envolvido com este processo. Deus está comprometido com isso. Deus quer, Ele é o maior interessado em que nós tenhamos uma mente lúcida, que nós tenhamos uma capacidade de olhar para a vida, de ter uma percepção clara a respeito da vida, a respeito de quem nós somos, a respeito de quem Ele, Deus é. Deus é o maior interessado em que eu e você sejamos lúcidos, meus irmãos. No mundo que está adoecendo, nós estamos cercados por muitas narrativas, por muitas mentiras, por muitas fake news, por muitos boatos. Nós estamos vivendo hoje no mundo cercado de muitas coisas, notícias que nós recebemos todos os dias, de informações. É necessário que nós tenhamos uma mente lúcida, que nós venhamos buscar crescermos em lucidez a cada dia, e em clareza mental e espiritual também. Então eu quero dar alguns conselhos para você que deseja, assim como eu também, ter uma mente lúcida. Avaliar as coisas de forma lógica, de forma objetiva, com clareza. Com clareza. Sem nenhum tipo de confusão mental. Tem muitas pessoas que a mente delas parece que tem uma nuvem na mente delas, né? Uma nuvem, elas não conseguem enxergar, ver as coisas com clareza. E o desejo de Deus para nós é que nós venhamos a enxergar as coisas de forma clara. De forma clara. Esse é o desejo de Deus para nós. Então, alguns conselhos que eu gostaria de dar para nós hoje aqui, alguns conselhos. E o primeiro está lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14. Efésios, capítulo 4, versículo 14. Que texto precioso, meus irmãos, para esses dias que nós estamos vivendo hoje. Que versículo, que texto precioso. Efésios capítulo 4, versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O propósito de Deus nas nossas vidas, ao nos levarmos a um processo de amadurecimento, de crescimento espiritual na nossa vida cristã, é fazer com que nós não sejamos levados como crianças espiritualmente de um lado para o outro, ou como se jogado pelas ondas, para lá e para cá por todo o vento de doutrina e astúcia de homens que induzem ao erro. Então, o primeiro conselho que eu gostaria de deixar com você hoje aqui: volte-se para os princípios objetivos da palavra de Deus. Volte-se para os princípios objetivos da palavra de Deus. Sem os princípios objetivos da palavra de Deus, o que acontece? O cristão fica sem norte. Ele fica como um barco à deriva em alto mar. Sem os princípios, obrigado Alexandre, sem os princípios da palavra de Deus, o cristão, ele fica sem uma âncora segura para tomar decisões diante de questões, circunstâncias da vida, que são muitas vezes difíceis, complexas. Sem os princípios de Deus, você e eu ficamos sem um norte, sem um referencial, nós ficamos sem uma âncora segura na hora de tomarmos as nossas decisões, e decisões que sejam boas, que sejam corretas. Uma pessoa sem convicção intelectual e doutrinária, ela será infantil nas suas decisões, e ela será facilmente enganada e levada de um lado para o outro. Uma pessoa que não tem segurança daquilo que ela crê, ela não está firme, ela não tem convicção, ela não é movida por convicções, por princípios.
é uma pessoa que está suscetível, que está vulnerável, e ela não vai conseguir olhar para a vida de uma forma lúcida. Lúcida. A ignorância, ela é potencializada quando nós deixamos de lado os princípios eternos da palavra de Deus. A ignorância, a falta de conhecimento, ela é potencializada toda vez que nós deixamos de lado os princípios eternos da palavra de Deus, meus irmãos. Um texto bem conhecido nosso, Oséias capítulo 4, versículo 6, o profeta Oséias, você não precisa abrir, mas o profeta Oséias vai dizer lá no seu livro de Oséias capítulo 4, no versículo 6, ele diz: o meu povo, ele está sendo usado por Deus aqui, para dizer ao povo de Israel, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O meu povo se corrompeu por falta de conhecimento. O que está faltando hoje, meu irmão? Conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia fala, o meu povo perece, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E toda vez que nós deixamos de lado, nós negligenciamos a palavra de Deus e os princípios da palavra de Deus, aí, meus irmãos, nós nos encontramos verdadeiramente dentro de uma total e absoluta confusão mental e espiritual, que é o estado que o nosso mundo hoje se encontra. Então, um dos grandes desafios para nós hoje como igreja, como cristãos, deveria ser tratar mais de forma objetiva das questões que hoje o mundo trata como sendo relativo ou subjetivo. A gente está vivendo hoje tempos em que a verdade ela não é mais objetiva, ela se tornou subjetiva. Então, quando você vai discutir sobre algum tema com alguém, a pessoa ela vai dizer para você assim, nessa era que a gente vive do relativismo, onde tudo é relativo, a pessoa vai dizer para você assim, essa é a sua verdade. Se você se sente bem assim, pensando assim, continua pensando assim. Cada um tem a sua verdade. A verdade hoje se tornou uma questão de fórum íntimo. Vocês perceberam isso? A ênfase no subjetivo, naquilo que é subjetivo. Sentimento é subjetivo. Agora, a palavra de Deus não é subjetiva, ela é objetiva. E quando nós refletimos sobre a palavra de Deus, nós refletimos de forma objetiva naquilo que Deus está nos falando objetivamente, de forma clara, objetiva, na sua palavra. E meus irmãos, hoje é interessante a gente analisar o nosso mundo hoje que nós estamos vivendo, porque a ignorância hoje na nossa sociedade está sob um verniz de humildade, sob uma capa de humildade e de sabedoria. Aquela pessoa que tem convicções, ela é hoje considerada para a sociedade uma pessoa arrogante, por defender aquilo que crê. Ela é uma pessoa arrogante. E a pessoa insegura é considerada uma pessoa sábia e inteligente. Vocês perceberam que está acontecendo isso hoje na nossa sociedade? A humildade hoje é sinônimo de ignorância. E aí você vê muitas pessoas que se dizem inteligentes, sábias, se encontrando para conversar. Aí naquela rodinha de conversa, naquele podcast, né, que sempre se convida alguém que domina algum tipo de assunto, as pessoas começam a conversar ali, e aí ficam 1 hora, 2 horas conversando sobre um determinado assunto, e você cansa de tanto ouvir, às vezes pessoas que estão compartilhando ignorâncias, umas com as outras. É um compartilhamento de ignorâncias, uma troca de ignorâncias. Mas elas são tidas como sábias, como inteligentes. Vou dar um exemplo para você. Hoje se fala muito no eu acho, né? As pessoas se reúnem, por exemplo, até para estudar a palavra de Deus. Olha, eu acho isso. A outra pessoa diz, eu acho aquilo. E aí a gente vai vivendo em torno dos nossos achismos, do que a gente acha ou deixa de achar. Mas o que a Bíblia diz? Essa é a questão. Deus não acha. Né? Deus não acha nada. Deus diz e está dito. Ele diz e está dito.
Então a gente fica às vezes, olha, porque eu acho uma coisa, outra eu acho outra, sei lá, eu acho, eu penso. Então a gente vai compartilhando muitos pontos de vista, às vezes, sobre uma realidade que Deus colocou de forma objetiva na sua palavra. Está lá de forma clara. Você acha que Deus está interessado em que a gente não compreenda a sua palavra? Você acha que Deus deixou para nós um texto sagrado, um livro, que ninguém consegue entender e acessar de forma lógica e objetiva o que Ele deseja comunicar para nós? Você acha que Deus tem prazer nisso? Algo que nós temos que resgatar quando se trata da reforma protestante é a clareza das Escrituras. Clareza das Escrituras. Deus se comunicou de forma clara conosco na sua palavra. A dificuldade sempre está em nós, nunca está no texto, na palavra de Deus. Sempre está em nós. É claro que existem textos da palavra de Deus que são muito obscuros. Mas a Bíblia como um todo, ela é um texto claro, objetivo. É Deus comunicando a nós a sua vontade, a sua palavra. Então, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus de uma forma objetiva se nós queremos viver de forma lúcida no mundo que está adoecendo. Então, hoje nós vivemos dias em que as pessoas ignorantes são consideradas e tidas por sábias, são aplaudidas pela sociedade, e aquelas pessoas que são sábias são tidas como ignorantes. Interessante que tem um autor que eu gosto muito dele, o Franz Schaeffer, né? O Franz Schaeffer, ele escreveu um livro intitulado A Morte da Razão. A Morte da Razão. E ele vai constatar ali no seu livro que hoje o cristianismo está sofrendo de esvaziamento do seu conteúdo. Ele vai dizer que o cristianismo vem se esvaziando do seu conteúdo. A verdadeira fé cristã, Francis Schaeffer vai dizer, está baseada na verdade objetiva de Deus. A fé cristã, a verdadeira fé, ela se baseia num conteúdo lógico, doutrinário, bíblico. Fé não é um salto no escuro, meu irmão. Fé, do ponto de vista bíblico, a fé não é um salto no escuro. A fé, ela carece de uma elaboração mínima, de uma sistematização mínima. Ser cristão é pensar de um modo coerente. O evangelho, a fé, a vida cristã, o mundo, é pensar de modo coerente. De modo coerente. Então, uma primeira dica ou conselho para você que quer crescer em lucidez: abrace com convicção os princípios eternos e universais ensinados nas Sagradas Escrituras, que estão na Bíblia Sagrada. Abrace esses princípios, seja guiado por esses princípios e não pelos seus achismos. Não por aquilo que você acha, por aquilo que a Bíblia de Deus coloca, estabelece como verdade para a nossa vida, como princípio de Deus para nós. Porque hoje a gente está vivendo num mundo cercado de narrativas. São muitas narrativas. Mas existe uma narrativa, meus irmãos, que ela é eterna, a narrativa Bíblia Sagrada. Essa é a narrativa que deve moldar a nossa vida. Os princípios dessa palavra devem moldar a nossa vida em todas as áreas. Então, não seja movido por achismo, seja movido por princípios. Então, hoje, as pessoas, elas se orgulham de dizer eu acho. O cristão deveria se orgulhar de dizer, ou melhor, afirmar eu creio. Eu creio. Enquanto o mundo vive dizendo eu acho, o crente se levanta e diz eu creio. Eu creio que a palavra de Deus diz isso. É assim que eu creio, naquilo que a palavra de Deus diz. Você quer viver de forma lúcida nesse mundo? Dê atenção àquilo que a palavra de Deus ensina, diz de forma objetiva para nós, de forma clara. Um segundo conselho que eu quero compartilhar e dividir com você hoje: tenha uma mente iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Uma mente iluminada. O texto de João, capítulo 14, versículo 26, o Evangelho de João, você pode ir comigo, se você está com a sua Bíblia, e abra, ou acesse, lá em João, capítulo 14.
Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. E eu pedirei ao Pai, João capítulo 14, versículo 16. E eu pedirei ao Pai, palavras de Jesus, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito Santo da verdade. Aqui eu estou lendo o 16, né? É o 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Agora, só folhar a sua página para frente, o capítulo 16, versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, e não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo da verdade os guiará a toda a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito Santo tem compromisso com a verdade. E ele é aquele que foi enviado para guiar-nos a toda a verdade, como Jesus disse. Uma mente lúcida é uma mente que é controlada pelo Espírito Santo de Deus. Uma mente que é guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem esse papel na vida do cristão. Abrir a nossa mente, a nossa compreensão para a verdade de Deus. O Espírito Santo opera em nós esta obra. Ele ilumina nossa mente para que nós venhamos compreender as verdades de Deus, para que por meio dessas verdades nós sejamos transformados, a nossa vida seja transformada. Então, crescer em lucidez significa em buscar ser guiado pelo Espírito Santo na nossa mente, uma mente que é controlada, que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, é uma mente que tem clareza, que enxerga, que percebe as coisas com clareza. Com clareza. E aí tem um conceito também muito importante, que a gente precisa resgatar esse conceito, que é o conceito da iluminação, que não deve ser confundido com o conceito da revelação. Revelar é mostrar aquilo que está em oculto. A Bíblia, a palavra de Deus, ela foi revelada por Deus a nós. Ela é a revelação de Deus. A Bíblia é a revelação, nós chamamos de revelação especial de Deus. Deus se revela também através da criação, através da natureza, né? A revelação natural de Deus. Deus também se revela de forma especial através da Bíblia, através da sua palavra. Ele se revelou. Então a palavra revelação significa remover o véu, mostrar aquilo que estava em oculto. E Deus nos deu a sua palavra, por quê? Porque Ele se revelou a nós através da sua palavra. Ele revelou a nós a sua vontade. E o conceito de revelação tem a ver com a palavra, a Bíblia Sagrada. E o conceito de iluminação tem a ver com a ação do Espírito Santo em nós, nos iluminando a nossa mente, para que nós venhamos compreender aquilo que já foi revelado. Então, o Espírito Santo, ele não quer trazer mais uma nova revelação. A função do Espírito Santo, o papel do Espírito Santo não é trazer novas revelações ou trazer novas informações, porque nós já temos a revelação de Deus, que é a sua palavra. O papel do Espírito Santo é iluminar a nossa mente para entendermos aquilo que já foi revelado por Deus na sua palavra. E não acrescentar nada à palavra de Deus, até porque o cânon bíblico já está fechado. O cânon das Escrituras já foi fechado, está fechado. Não há espaço na Bíblia para outra revelação, para acréscimos, para que outras coisas sejam inseridas. Não há espaço. O cânon bíblico já está fechado, a Bíblia Sagrada já foi fechada.
Então, o papel do Espírito Santo hoje é iluminar a nossa mente, para que a gente compreenda aquilo que já foi revelado. O Espírito Santo, e Jesus está falando aqui acerca disso, o papel do Espírito Santo é esse, é nos guiar, é nos conduzir a toda a verdade de Deus, agindo na nossa mente, na mente daqueles que já foram salvos, foram regenerados, levando-os a assimilarem o conteúdo do Evangelho. Sempre que eu leio a Bíblia, eu tenho um hábito, sempre. Eu oro a Deus pedindo que o Espírito Santo ilumine a minha mente. Sabe quando você tem dificuldade de entender a Bíblia? Tem coisas na Bíblia que você não entende, você lê repetidas vezes, você não consegue entender. O Espírito Santo foi enviado para isso. Peça a Ele ajuda. E meus irmãos, eu oro pedindo a Deus que ilumine a minha mente. Senhor, estou diante da Tua palavra, não é qualquer texto, não é qualquer livro, estou diante da Tua palavra, e eu preciso que o Senhor abra os meus olhos para que eu possa ver, para que eu possa enxergar. Abra os meus olhos, eu quero conhecer, eu quero contemplar os Teus caminhos, a Tua verdade, a Tua revelação. Ilumina a minha mente para que eu entenda, porque a minha mente, ela é finita, Senhor. Eu tenho dificuldade em compreender, porque eu tenho uma natureza caída. E para mim, Senhor, às vezes parece que tem coisas na Tua palavra que são confusas. Abre a minha mente, ilumina a minha mente para que eu entenda a Tua palavra. Está aí uma oração que você pode fazer. Sempre que você estiver diante da palavra de Deus, peça a Deus que a sua mente seja iluminada. Porque o Espírito Santo, ele lança luz aonde há trevas, aonde há escuridão, aonde há confusão. O Espírito Santo vai lá e ele joga luz sobre aquele texto bíblico, sobre aquela passagem da Bíblia que você lê e você luta com aquela passagem, você tem dificuldade em entender aquela passagem bíblica, aquela história, aquela parábola, aquele versículo, mas aí você se debruça sobre a palavra de Deus, você clama a Deus, você roga ao Senhor e Ele joga uma luz sobre a sua palavra e você consegue entender aquilo que antes você não compreendia, agora você começa a entender. É assim que Deus trabalha conosco. É assim que nós interagimos com a palavra de Deus. É dessa forma, nos colocando numa condição de dependência de Deus e do Espírito Santo, para compreendermos a sua vontade. Amém, irmãos? Então o Espírito Santo não quer revelar nada novo, ele quer iluminar a sua mente para que você entenda aquilo que já foi revelado por Deus na sua palavra. Meus irmãos, e eu confesso para vocês, tem coisa na Bíblia para a gente estudar, né? Você passa uma vida inteira, você vive uma vida toda na igreja, como eu vivi uma vida toda na igreja, li a Bíblia, já perdi as contas quantas vezes, e ainda me deparo com alguns textos da Bíblia, parece que não estava aqui esse texto. Alguém colocou isso aqui, né? Parece que eu bati o olho aqui, e aí eu tenho que gastar tempo com aquele texto, com aquela passagem. O próprio reformador Martinho Lutero, nós estamos nos aproximando, né, do dia 31, o dia da Reforma Protestante. Martinho Lutero, quando ele foi decifrar o livro de Romanos, ele foi tentar entender o livro de Romanos, ele disse que a luta dele com o livro de Romanos se comparava à luta de Jacó com o anjo. Ele trava uma batalha com o livro de Romanos, Lutero. E ele diz, a minha luta com humanos é semelhante à luta de Jacó com o anjo. Jacó não deixou o anjo embora, enquanto o anjo não o abençoasse, né? E eu não soltei o livro de Romanos, enquanto eu não entendesse o significado, o sentido das palavras de Paulo no livro de Romanos, até que eu entendesse o conteúdo desse livro. Esse conteúdo, meus irmãos, impactou tanto a vida de Lutero, ele foi tão impactado com aquelas verdades, que ele foi um dos grandes instrumentos que Deus usou para iniciar, para começar uma grande reforma, que hoje nós consideramos, chamamos uma das reformas mais importantes, depois do dia de Pentecostes, foi talvez o evento, o acontecimento mais importante da história da igreja, foi a Reforma Protestante. Mas um homem que se levantou, depois que ficou tempo de joelhos, sobre o livro de Romanos, tentando entender o seu sentido, o seu significado. Às vezes é uma luta, meus irmãos, quase que corporal, né? Como ele teve, para entendermos o significado daquilo que Deus quer nos revelar na sua palavra. Você quer ter uma mente lúcida?
Deixe que o Espírito Santo guie a sua mente, guie você a toda a verdade, que Ele venha abrir os seus olhos, para que os seus olhos sejam iluminados, para que o seu coração seja iluminado. Senhor, ilumina os meus olhos, eu quero ver, eu quero enxergar, Senhor. Eu quero contemplar as coisas como o Senhor vê, como o Senhor contempla. Meus irmãos, e um terceiro e último conselho que eu gostaria de deixar com você, além de ter uma mente iluminada pelo Espírito Santo de Deus, viva pelos princípios objetivos da palavra de Deus. 1 João capítulo 1, do versículo 5 ao 7. João capítulo 1, do versículo 5 ao 7. O apóstolo João escreveu dizendo: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Andar na luz. Os filhos da luz, eles sabem que Deus é luz e não há treva alguma nele. Deus habita numa luz inacessível. Não há nenhuma mancha, não há nenhuma confusão nele. Deus é luz plena. Luz. E nós, como filhos da luz, devemos andar na luz. Então, o que significa viver pelos princípios objetivos da palavra de Deus? Significa dizer que toda lucidez mental, ela aterriza em lucidez comportamental. Quando você começa a ter comunhão com Deus, você começa a crescer em lucidez e clareza, e você tem uma mente que vai sendo cada vez mais iluminada, e você vai tendo uma postura, um comportamento condizente também com essa mente lúcida. Por isso que eu digo que toda mente lúcida vai aterrissar num comportamento lúcido e numa ética lúcida também. Deus quer te dar uma ética lúcida. Lucidez mental e espiritual vai fazer com que você viva de um modo diferente, com que você saiba o que está fazendo. Sabe aquela pessoa que quando você sabe que parece que ela está fora de si, ela tem tomado algumas decisões, tem tido alguns comportamentos estranhos, você conhece aquela pessoa há muito tempo, mas você nota, tem alguma coisa errada com essa pessoa, e você quer conversar com ela para saber o que está acontecendo, e você diz, parece que você não está pensando naquilo que você está dizendo mais. Parece que não está mais refletindo sobre os seus comportamentos, as suas atitudes. Olha o que está acontecendo, olha o caminho para onde você está indo. E às vezes você está vivendo dessa forma, parece que você nem sabe mais para onde é que você está indo, você parece que perdeu a direção, o rumo da sua vida. Você perdeu o rumo da vida. Qualquer caminho serve. E tem muitas pessoas que parece que elas estão assim, elas vão tendo uma dificuldade em tomar decisões que sejam boas e que venham acarretar em coisas boas. Por quê? Porque a falta de lucidez mental vai sempre aterrissar na falta de comportamento lúcido, uma ética lúcida. A lucidez mental e espiritual faz com que nós atuemos na nossa família, na sociedade, na igreja, na sua profissão, de acordo com os princípios e valores da palavra de Deus. Você vai ter uma postura diferente, uma ética diferente da ética deste mundo. A lucidez mental, ela sempre está associada e ela vai sempre aterrissar na lucidez comportamental. Por isso que o apóstolo João fala sobre andar na luz.
Andar na luz tem a ver com um modo de viver, um modo de me expressar no mundo, um modo de tomar decisões, um modo peculiar de agir. Andar na luz, como seres da luz que nós somos, como filhos da luz, andemos na luz, porque Deus habita numa luz inacessível. Nós somos filhos da luz, então andemos nessa luz. Então a lucidez está presente no nosso modo de viver a vida cristã, no nosso modo de tomar as nossas decisões e viver o nosso dia a dia na presença de Deus e diante de Deus, como pessoas lúcidas que pensam a vida de forma clara, com lucidez, que enxergam as coisas de forma clara, com clareza. Sendo assim, meus irmãos, o Pai das luzes, e esse é um título que eu gosto muito, que é atribuído a Deus, né, no livro de Tiago. Deus é o Pai das luzes e dele, ele é a fonte de toda luz. E como Pai das luzes que habita numa luz inacessível, Deus tem prazer em nos dar lucidez. Deus quer que seus filhos tenham mais luz para tomar decisões corretas nessa vida. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Uma mente lúcida que vai se refletir num comportamento lúcido, em atitudes lúcidas, em atitudes mais equilibradas, mais responsáveis. Esses dias eu fui conversar com uma pessoa e a gente entrou numa discussão sobre a palavra de Deus, ali numa conversa, né, sobre a Bíblia. E eu comecei a ouvir, meus irmãos, tanta coisa que eu fiquei chocado, assim, né? Sobre a 7ª dimensão. Porque a gente está na 1ª dimensão, mas a gente também está na 7ª dimensão. E aí, quando ele estava explicando, ele foi da 1ª dimensão até a 7ª. Quando ele estava na 7ª, eu já esqueci qual era a 1ª. 2ª e 3ª, mas quanta dimensão, né? Eu fiquei pensando, onde é que está isso na Bíblia? Será que eu passei batido de algum texto bíblico que eu não me lembro de ter visto tantas dimensões? Quase que eu disse para ele, eu estou tentando viver a dimensão do dia a dia hoje, né? Do meu presente aqui. Estou tentando viver na 1ª dimensão, um dia pode ser que eu chegue na 7ª, uma coisa assim, confusa, mas na mente dele estava claro aquilo, né? Só na mente dele, eu não sei como que estava claro, porque em mim não estava chegando, porque eu não estava entendendo onde é que ele queria chegar com tudo aquilo, né? Com todas aquelas dimensões. Meus irmãos, é muita dimensão. Se você vê alguma capa de algum livro evangélico que fala sobre dimensão, passa para frente esse livro. Aliás, não passa para frente, né? Não passa, né? Livro que começa a falar de dimensão, tome cuidado com isso. Tome cuidado. Então, meus irmãos, a gente precisa refletir de forma clara naquilo que Deus deixou claro na sua palavra para nós. E vivermos por esses princípios. Nos voltarmos para eles, buscarmos a iluminação do Espírito Santo para entendermos a vontade de Deus que foi revelada a nós na sua palavra e vivermos por esses princípios também, né? Vivemos a vida cristã de forma ética, na luz, como assim Deus também está na luz. Meus irmãos, eu sei que esse mundo nos afeta e o pecado nos afeta de tal forma que nós muitas vezes não conseguimos pensar de forma lúcida. Eu sei disso. E algumas dicas práticas que eu coloquei aqui no nosso último slide, que eu quero já pedir para eles colocarem ali, porque a pergunta que fica para nós sempre depois de um culto de domingo, de uma palavra que a gente ouve, de um sermão, de uma mensagem, é: o que eu vou fazer a partir da segunda-feira com tudo isso que eu ouvi? É? Essa pergunta a gente tem que fazer todo domingo depois do culto. O que eu vou fazer com toda essa informação, com tudo isso que eu ouvi, a partir da minha segunda-feira? Qual é a diferença que isso vai fazer na minha semana? Vamos lá. Alimente-se menos de teorias da conspiração. O pastor Marco falou domingo passado aqui, essa teoria da conspiração eu não tinha ouvido falar ainda, que tem um monte de chinês pronto para invadir o Brasil. Qualquer momento. Que o fim do mundo vai ser na nossa geração.
Ninguém pode assegurar quando Jesus vai voltar, quando vai ser o fim do mundo. Ninguém pode dizer com certeza isso, porque a própria Bíblia, nos dá pistas que Jesus chama de sinais da sua volta, que apontam para a proximidade, que a volta de Cristo está próxima, para a iminência da volta de Cristo. Mas são pistas. Mas a Bíblia não diz se vai ser na nossa geração, na geração dos nossos filhos, na geração dos nossos netos. Então, dê um tempo nessas teorias da conspiração que você ouve por aí, essas narrativas, que servem só para confundir, mais do que para explicar e para esclarecer. E tem pessoas que passam o dia todo ouvindo esse tipo de essas teorias da conspiração. Deixe de lado as teorias e foque na boa teologia, na boa palavra de Deus. Foque a sua atenção na Bíblia, na palavra de Deus. Seja mais seletivo em relação às informações que chegam até você. Seja seletivo. Escolha aquilo que você ouve. Tenha critérios em relação àquilo que você está ouvindo na internet. As pregações que você ouve, as mensagens que você ouve, aquilo que chega até você. Tenha critérios, seja seletivo em relação àquilo que você lê, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você tem se alimentado. Do que você tem se alimentado? Pessoas que se alimentam o dia todo de teorias da conspiração, você vai conversar com elas, tem casos que é para internação mesmo, que é para lítio, que é para encaminhamento para um psiquiatra, para um CAPS, né? Porque a pessoa chega num ponto de quase um surto psicótico. Ela quase que ela foge, que ela sai de si. Então, seja mais criterioso com aquilo que você ouve. Tenha critério, seja seletivo. Se alimente de coisas que vão edificar a sua vida, que tem boa qualidade, que tem boa procedência. Você sabe de onde vem, tá? Seja mais seletivo em relação às informações que chegam até você. Pense de forma mais objetiva e menos generalista. Seja mais específico e menos generalista. Tem pessoas que querem, às vezes, ter uma visão ampla demais, está atento a tudo que está acontecendo. Tome cuidado. Seja mais específico. Pense mais objetivamente. E não seja movido por impulsos. Seja movido por princípios. Princípios. Me deu vontade de fazer, eu vou lá e faço. Estou sempre sendo movido por impulsos. Não, seja movido por princípios. Porque se você tem um princípio muito claro diante de você, na sua vida, estabelecido na sua vida, você vai frear o seu impulso. Você vai controlar o seu impulso. Você vai se dominar, você vai se controlar, porque você tem princípios. Você vai pensar 2, 3 vezes antes de tomar uma decisão, porque você tem princípios, você é guiado e movido por princípios. Você não é movido por impulsos. Senti vontade, vou lá e faço. Me deu vontade de falar, eu vou lá e falo. Tem pessoas que são movidas o tempo todo por impulsos. E isso é para a nossa segunda-feira, tá? A partir de amanhã, se comprometa com isso. Se alimente-se menos de bobagens, de falácias, de mentiras, de teorias da conspiração, coisa que faz você ter pesadelo de noite, meu irmão, né? Não me manda vídeo para mim ter pesadelo de noite. Quero dormir bem de noite, meu irmão. Não me manda videozinho de internet aí para mim ter pesadelo à noite. Eu quero ter uma noite tranquila. Porque vai atrapalhar o seu sono. Você não vai dormir bem, você não vai ter uma boa noite de sono. Porque a sua mente está abarrotada, está saturada com esse tipo de coisa. Vá devagar com isso, tenha cuidado. Seja mais seletivo. Tenha critério. Por exemplo, seu filho, você que tem filho aqui, você tem que ter critério com o seu filho. O que ele está ouvindo? O que ele está assistindo lá na internet? O que tem alimentado o coração do seu filho? O que o seu filho está comendo do ponto de vista espiritual, o alimento dele hoje, vai determinar o futuro dele amanhã. Se ele vai estar perto de Deus ou não, se ele vai estar próximo de Deus ou não. Critérios, pais, tenham critérios com seus filhos, sejam seletivos, o tipo de companhias que os teus filhos têm andado. A gente tem que saber com quem que os nossos filhos andam. Tem que saber, tem que conhecer, tem que estar perto, tem que acompanhar o que eles escutam. Se você dá o celular para o seu filho, monitore o celular.
coloca cadeado, coloca senha, né? Dá um jeito, controla o que ele assiste. Controle, acompanhe de perto. Seja seletivo. Pense de forma objetiva e não seja movido por instintos, por impulsos, mas por princípios. Essa é uma forma de pensar, de ter uma mente lúcida, pensar de forma clara, lúcida e também de viver de um modo lúcido diante de Deus e diante dos homens. Amém, irmãos? É isso que Deus quer para nós. Deus não é um Deus de confusão. Deus não está no meio de confusão. Deus não é um Deus de confusão. Deus não está metido com essas conversas, essas paralelas, essas coisas que mais confundem e colocam sobre a nossa mente uma nuvem. Deus não participa disso. Deus tem interesse, Ele deseja que os seus filhos cresçam em lucidez. Em lucidez. Amém? A minha oração, Senhor, que cada dia mais eu tenha lucidez em relação ao Senhor. Eu tenho uma mente lúcida para entender quem o Senhor é. Eu tenho uma mente lúcida para entender quem eu sou, Senhor. E qual é o meu papel nesse mundo também. Lucidez, meu irmão. Lucidez. Lucidez. Você quer viver uma semana assim? Onde você tem clareza de pensamento, você sabe como você vai viver, como você vai começar a sua semana, você vai pensar antes de agir. Você quer ter uma semana assim? Amém? Conduzida por Deus, guiada por Deus. Amém? Então, se alguém chegar com você com teorias, olha, você quer conversar sobre a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia diz, vamos lá, vamos embora, estou pronto para essa conversa. Agora, se é para coisas que mais me distraem, mais me causam ansiedade, me preocupam, tiram de mim a paz, mais me confundem, não, eu não quero participar desse tipo de conversa. Não quero. Amém, meus irmãos? Timóteo foi discípulo de Paulo e Paulo deu um conselho muito útil para Timóteo. Fuja, Timóteo, fuja de conversas inúteis que não levam a lugar nenhum. Meus irmãos, eu já fui mais jovem e quando eu era mais jovem eu tinha tempo para perder com polêmicas, com conversas que não levam a lugar nenhum. Eu tinha tempo e gastei muito tempo com isso na minha juventude. Mas quando a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, o tempo vai passando, a gente não tem mais tempo para isso. É o conselho de Paulo para o jovem Timóteo. Não perca tempo, Timóteo, com conversas inúteis, que não chegam a lugar nenhum. A lugar nenhum. Foge disso. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Quero orar com você, pedir que Deus te dê uma mente assim, uma mente lúcida. Senhor, nós queremos viver uma fé que faz sentido. Senhor, nós queremos pensar, raciocinar de forma lúcida, com clareza. Remove da nossa mente toda nuvem, Senhor, toda confusão mental, Senhor. Tudo que mais nos atrapalha do que nos abençoa, nos edifica, nos fortalece, Senhor, nos alimenta. Nos torna pessoas mais saudáveis, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Nos ajuda, Senhor. O mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo que está virado, Senhor, de pernas para o ar. Nós precisamos de lucidez. E o Senhor, na Tua palavra, Senhor, quando Tu criaste o mundo, Senhor, lá no princípio, Tu disseste, haja luz, e houve luz. Tu jogaste luz aonde havia escuridão, Senhor, porque a Tua palavra, ela é criadora de luz, ela ilumina. A Tua palavra, Senhor, ela traz luz para toda a escuridão deste mundo e do nosso coração também, Senhor. A Tua palavra dissipa as trevas. E se algumas pessoas nessa noite estão se sentindo assim, estão com dificuldade, Senhor, em olhar para a vida
tomar boas decisões, viver a sua vida ao teu lado, Senhor Deus, viver e pensar de forma clara e lúcida a vida. Se tem pessoas que estão encontrando alguma dificuldade, Senhor, de alguma forma Satanás tem lançado sobre a mente delas confusão, Senhor, eu quero te pedir que nesta noite o Senhor esteja trabalhando por meio da tua palavra, a fim de lançar luz, Senhor Deus, sobre a nossa mente. Que o teu Espírito Santo continue exercendo sobre nós, Senhor Deus, esta maravilhosa obra, esse ministério, Senhor Deus, de iluminar a nossa mente. Que ministério lindo, esse ministério do Espírito Santo entre nós, iluminando, Senhor, para que a gente possa ver e enxergar todas as coisas, porque o teu Espírito Santo foi enviado para isso, para nos conduzir a toda a verdade. O teu Espírito, Senhor, ele não quer que entremos num estado de transe, Senhor Deus, que venhamos perder a nossa consciência. Não é interesse do teu Espírito Santo que nós venhamos perder a nossa consciência, mas na verdade o teu Espírito, Senhor, é aquele que ilumina as nossas consciências, nossas mentes, para que nós possamos ver de forma lúcida e vivermos de forma lúcida, Senhor, a nossa vida. Nos ajuda, Senhor Deus, ajuda aquelas pessoas que se encontram hoje aqui, Senhor Deus, vivendo num estado de confusão mental, espiritual, Senhor Deus, ajuda, liberta, Senhor, essas pessoas hoje, Senhor, aqui, faz a tua obra, Senhor. Ao longo dessa semana, nós queremos gastar mais tempo ao teu lado com o Senhor, com a tua palavra, queremos continuar nos voltando para os princípios eternos e universais da tua palavra, Senhor Deus, que a nossa mente se volte para o Senhor, Deus. Nós queremos andar na luz, Senhor. A tua palavra diz, Senhor Deus, que a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Lâmpada para os pés e luz para o caminho é a tua palavra, Senhor. Ilumina o nosso caminho, Senhor Deus. Ilumina os nossos caminhos, Senhor Deus. Ilumina, Senhor. Esteja conosco, dirigindo os nossos passos, controlando os nossos pensamentos. Nos ajuda, Senhor Deus, a não permitir que nós venhamos viver o tempo todo atendendo aos caprichos do nosso coração pecaminoso, sendo levado, como a tua palavra diz, Senhor, como uma criança, como as ondas do mar, sendo agitados de um lado para o outro. Nós não queremos viver dessa forma, Senhor Deus. Nós queremos nos posicionar diante da tua palavra, daquilo que a tua palavra nos diz. Nós queremos nos posicionar, queremos ter um posicionamento firme, Senhor Deus, no nosso modo de pensar, no nosso modo de crer, no nosso modo de viver, Senhor, a nossa vida cristã. Nos ajuda, nos capacita, e que o teu Espírito esteja fazendo, Senhor, a obra que somente Ele pode fazer em nós.